Bom dia, meu gente. Estou acordando agora aí para começar meu dia. Primeiramente, eu vou aí no banheiro, né? Como todo mundo, vou fazer minhas necessidades fisiológicas para depois beber logo água, porque beber água de manhã faz muito bem para a saúde. E eu bebo um copo desse cheio. Meu cabelo já estava arrupiadão. E é dessa forma que a gente amanhece o dia, nós mulheres, né? É porque eu só vim reparar que eu gravei assim depois. Mas vai ficar assim mesmo, sabe? Porque ninguém acorda com o cabelo perfeito, né? Eu não acordo com o cabelo perfeito, não. E depois eu escutei uma pregação do pastor Alexandre Bulhon para mim escutar enquanto eu tô fazendo as coisas em casa. Eu acho importante a gente também começar o dia escutando alguma coisa de Deus, né? Não é todo dia que eu amanheço assim escutando, mas eu tô tentando ultimamente amanhecer o dia já escutar as coisas de Deus. E depois eu tomei um banho, né, gente? Fiz minha higiene matinal aí que precisa ser feita. Deixei o cabelo solto um pouquinho para poder secar, né? E foi essa roupa aí que eu vesti hoje para poder fazer os trabalhos dentro de casa, né, gente? Aí eu passei um perfume também para passar o dia cheirosa, né? E fui arrumar a cama, que precisa ser arrumada todos os dias, né? Depois eu fui prender meu cabelo e fui separando umas roupas para botar no cesto aí que tava lá em cima. E já está todo arrumado aí o quarto. Agora partiu para lavar a louça. Que até que tem bastantinha de louça, né? Já teve dias que teve mais, mas hoje temos essa daí. Louça é uma coisa praticamente infinita, né? Tem bastante sujeira. No instante se suja de novo, né? E fui lavando a louça enquanto eu estava escutando música. E eu vou acelerar o vídeo nessa parte aí, porque senão fica muito demorado. Gente, vocês não vão acreditar na merda que eu fiz. Isso aí não era óleo. Eu achei que era uma garrafa de óleo. A mano misturou o mel junto com a garrafa de óleo. Eu pensei que isso aí é porque eu guardo óleo usado. E tinha mesmo tipo de tamanho de garrafa. Aí quando foi de noite, ele foi lá e foi tomar o mel dele. Aí misturou, entendeu? Ele foi tomou foi óleo. É porque eu guardo óleo usado para poder, às vezes, né, precisa utilizar de novo ou para fazer sabão, né? Que tem gente que faz sabão, né? Aí eu fui inventar de guardar o óleo, eu nem percebi que era um mel. Nem percebi, porque normalmente ele não guarda junto com os óleos usados, nem junto com os óleos. Aí pronto, aí eu me lasquei. Aí a gente perdeu o mel. Aí, o mais engraçado foi que ele ainda tomou uma colherada de óleo usado. Mas ele que não me avisou que tava junto, entendeu? Aí por isso que aconteceu esses erros, porque eu também não percebo muito bem. Aí, gente, depois que eu lavei a louça, aí eu enchi as garrafas também, né, gente? E mostrei a vocês aí o fogão. Tava precisando já lavar, dar uma limpada, né? Tirar as grades pra poder lavar elas depois. E fui também limpar o fogão, né? Que tava precisando já dar uma limpada nele antes da gente começar a cozinhar.
E depois, gente, eu botei a água no fogo para poder fazer um café. Era pra mim ter me acordado mais cedo, né, gente? Nesse dia eu acordei meio tarde, por isso que as coisas saíram muito tarde. Eu fui lá e coloquei um alface pra porquinha da Índia, também troquei a água dela nesse dia. Eu já tinha limpado a casinha dela de noite, aí por isso que não precisou limpar nesse dia. Também coloquei ração pra ela, ração de coelho. E vou colocar ração pro gato também. E, gente, são 7 colheres de açúcar que eu coloco e 2 de café que eu coloco, 2 de pó de café. E enquanto eu tava terminando o café, meu marido tava ali comendo o mamãozinho dele, que ele gosta de comer todo dia de manhã, se tem, né, ele come. E eu terminei já, o café subiu, né, gente, aí eu fui coar o café. Depois que eu coei o café, eu fui logo lavando o pano de coar o café para poder não acumular nem mosca, nem formiga, né? Que elas são atraídas por coisa doce, né? Mas tinha uma abelha que tava me atacando enquanto eu tava lavando essas coisas. Você acredita que as abelhas também são sendo atraídas, né? Pelo café, o cheiro do café doce, né? E depois eu fui preparar logo o lanche para nós, que foi um pãozinho com ovo e umas verdurinhas para eu e meu marido lanchar. Primeiro eu tava fazendo o dele aí. Depois eu cortei o pão, né, gente? E depois eu fui logo colocando o ovo. Já tinha uma cebolinha cortada, coloquei. Também cortei a tomate já antes de eu colocar, eu já tinha lavado, sabe? E foi esse o sanduíche do meu marido de hoje. Aí ele foi comendo na frente aí, porque depois é que eu vou preparar o meu, né? Com café e a mesma coisa que o dele. Tava já feliz aí, porque é a melhor hora do dia, a hora de comer, né? Brincadeira, gente, né? É uma brincadeira. Mas é uma das melhores horas do dia, né? A melhor hora do dia é a hora que você tá falando com Deus, né? Coloquei bastante cebolinha e também coloquei uns pedaços de tomate. E ficou dessa forma aí o meu sanduíche, para poder me dar sustância enquanto eu estiver fazendo as coisas em casa. Agora eu fui comer. Ah, minha hora boa do dia! Eu já tô feliz comendo esse sanduíche. Tava muito bom. Se vocês estivessem provando, vocês iam gostar. Um cafezinho é muito bom mesmo. Vou acelerar aí o vídeo pra vocês, porque me ver comendo por muito de minuto também não tem como, né, gente? Mas estava muito bom mesmo. E assim que eu terminei já de comer o lanche, né, gente, eu já tinha acumulado algumas louça suja, né? Aí eu fui logo lavando aí, só no estralo de dedos, pra vocês verem como foi a rapidez. E eu ainda não tinha enxugado a louça, aí depois eu fui logo, enxuguei e guardei ela pra poder vagar a pia, porque hoje é dia de lavar a geladeira, né, gente? Aí estamos aí enxugando a louça, uma das coisas que é mais chata de se ver, mas eu pulei essa parte aí pra vocês. E já estando tudo enxugado, mas antes de eu começar a lavar a geladeira, eu fui logo cuidar em ajeitar o almoço para deixar pronto. Não é que a gente já tava com fome, não tava, né? Que a gente lancha, mas só que, tipo assim, já para deixar pronto. Aí eu primeiramente eu catei o feijão, depois eu lavei ele. E fazendo dessa forma, depois é que eu coloco dele na panela. Então, gente, aí eu coloco uma colher de sal, também coloco um pouquinho de cominho, coloquei meio pacote de sazon, os temperinhos que eu tenho em casa, chimichurri, tempero esses temperos, um bocado de tempero que eu tenho em casa. Eu sei que o feijão fica gostoso que só com essas coisas que eu coloco, entendeu? É um pouquinho de cada coisa, mas fica muito bom. Também cortei meia banda de cebola e 3 dentes de alho para poder colocar dentro do feijão também, que eu cozinho sempre assim.
E depois eu fui lá e coloquei um arroz para esquentar. Já tinha um arroz feito na geladeira, então eu fui lá e só fiz esquentar mesmo nesse dia. Coloquei o frango para descongelar e depois eu já fui, como é que se diz, cortando ele. Cortei as partes que eu ia usar e as partes que eu ia guardar de novo na geladeira, né? E essas aí da panela é as que eu ia usar, ó. Coloquei mais embaixo assim para vocês enxergarem direito. O feijão já estava cozinhado, né, gente? Não foi tão rápido assim como mostrei no vídeo, né, gente? E, logicamente, mas a gente acelera o vídeo e grava só por partes, né? Então aí parece que foi muito rápido, mas não foi. Primeiro, aí depois, gente, eu fui lavar o frango para depois a gente colocar ele para cozinhar. Não quis gravar muito essa parte aí, porque fica muito demorada, né? Mas depois aí que eu lavei o frango, aí eu lavei minhas mãos. Já tinha colocado a quantidade de água pra cozinhar o frango. Só que dessa vez aí eu acabei exagerando um pouco da quantidade de água. Era pra me ter colocado menos. Eu botei até cobrir o frango. Mas só que era pra me ter colocado um pouco abaixo. Não precisa ser tão até cobrir o frango, entendeu? E depois eu comecei a temperar o frango, que eu coloquei uma colher de sal, também coloquei cominho. Coloquei um pouco de colorau também e depois eu coloquei um pouquinho de páprica. Coloquei também um temperinho de alho e salsa misturado no temperinho que eu comprei, sabe? Misturado um bocado de coisa. Um temperinho o nome, limão pepper também coloquei. Eu também coloquei um pouco de sazon. E de verdura eu fui colocando aos poucos. Coloquei aquele tanto de alho e de cebola e de tomate. E já fui preparando para colocar, né, gente? E o tempero, o frango só presta se for bem temperado, né, gente? Depois que eu cortei, eu fui lá colocando aí o alho, coloquei o tomate, a cebola e também coloquei coentro e cebolinha misturada que eu coloco no congelador. Aí eu lavei para poder colocar também. Cortei essas 3 batatas em pedacinho pequenininho para poder colocar ali dentro da panela para cozinhar junto. Já tinha lavado. Até me queimei sem querer aí colocando as coisas aí. E esse foi o resultado de todas as coisas que eu coloquei aí dentro. Aí ela não estava cozinhada ainda não, o frango. Mas eu tô mexendo aí pra vocês verem. Que apesar de eu ter botado pouca água, é porque, sei lá, parece que fica saltando água do frango. Por isso que fica assim. Eu não coloquei tanta água, da próxima vez eu vou diminuir. Não é que ficou ruim, é porque eu acho assim que é melhor com menos caldo, né? E depois, gente, eu partiu pra limpar a geladeira. A geladeira tava muito bagunçada, apesar de estar cheia de coisa, graças a Deus, né? Que é melhor uma geladeira cheia do que estando vazia. E depois eu fui logo tirando as coisas para poder descongelar. E tirei tudo que tinha dentro da geladeira. Tirei até coisas que a gente às vezes nem usa. Coisas que às vezes a gente guarda pensando que vai usar em outra ocasião, mas acaba nem usando, né, gente? É sempre assim. Se por acaso não sai som, é porque eu parei um pouquinho assim. É porque eu não tô botando música, porque senão dá direitos autorais, sabe? Se caso eu achar um editor que dê pra mim botar uma música sem dar direitos autorais, aí eu coloco, tá certo? Aí, gente, eu tirei todas as coisas aí da geladeira para poder começar a descongelar e lavar ela. Vamos acompanhar o vídeo até o final aí. Se quem puder deixar sua curtida e se inscrever aí no canal, seria muito bom. Eu agradeço a vocês que estão se inscrevendo e se interessando pelo meu canal. É isso aí. Curta, se inscreva e teve umas coisinhas aí da geladeira que eu botei para uns bichos, porque nós não tava usando. Às vezes é assim, né, gente? A gente guarda um resto de comida, alguma coisa na geladeira, pensando que vai usar depois e acaba esquecendo e depois não vai prestar mais, né? Tem que usar logo ou no primeiro dia ou no segundo dia já, para não estragar, né, gente? Aí lavei as coisas de dentro da geladeira, né? As vasilhas, essas coisas aqui, as grades também.
que coloca as coisas, né? E depois eu fui mostrando pra vocês o que tinha de verdura e de frutas dentro da geladeira. Tinha uma beterraba. Tinha também 3 tomates grandes. Tinha 2 mangas. Dessas daí pra amadurecer e eu fazer suco em casa. Também tinha uma laranja. Tinha também 4 pimentão. Olha aí como vocês vão ver. Pra me botar pra porquinha da Índia. Também tinha 4 cabeças de alho e umas 5 cebolas mais ou menos aí. A gente fez as compras de fruta e verdura basicamente um dia antes de eu fazer esse vídeo. Tinha umas 5 cenouras no total de todas. E depois eu fui lavar essa vasilha, essa bacia aí onde é que eu boto. Bacia não, esse negócio aí que eu guardo as frutas e as verduras. É porque, gente, a gente teve que juntar 2 peças de tava quebrada aí, mas real não tá servindo. O importante é que tá servindo aí. Aí, gente, eu fui tirando aí as pedanas de gelo que tava descongelando aos poucos. Eu coloquei o ventilador assim e descongelar mais rápido, sabe? E fui colocando e puxando a água que ia descendo, né? Porque ao mesmo tempo que vai descongelando, vai descendo. Depois eu fui logo apanhar umas aceleras aí do chão pra poder fazer suco do outro dia. Tem umas que eu só boto pra porquinha da Índia, tem outras que quando tá muito boa eu ainda lavo e dá pra usar, mas dessa vez ó, só caiu um pouquinho, mas mesmo assim ainda dá pra servir, pra fazer alguma coisa. Que eu lavei e guardei depois. E foi dessa forma que eu fui lavando a geladeira, né, gente? Aí depois eu fui comer o docinho ali pra poder preencher enquanto eu tava fazendo as coisas aí. Parece que minha boca não para. Aí fui esfregando a geladeira por dentro. Lavei muito bem lavado. E depois eu fui colocar o almoço do meu marido. Como eu falei antes, esse dia eu errei em não ter me levantado mais cedo para poder fazer as coisas, porque as coisas saiu tudo no horário bem aleatório, sabe? Já era meio tarde para o horário de almoço, mas deu certo. Graças a Deus, o importante é que deu certo. Aquele velho eu tô pequeno é engraçado. Essa régua. Eu ainda tava sorrindo. Essa régua de velho. Sai da merda, bicho. Ele faz questão de ir pra frente da... E aí eu coloquei o feijãozinho com farinha pra ele, coloquei arroz e o frango cozinhado pra ele. Ele gostou sim, graças a Deus que meu marido gostou de meu comer. Não foi essas coisas super perfeitas não, mas estava gostoso, gente. Graças a Deus. Da próxima vez, com o tempo, a gente vai melhorando cada vez mais. E fui puxando a água que tava já indo lá pra sala. Você acredita? Que a água que eu tava descongelando já tava indo lá. Finalmente já descongelou toda. Aí eu fui lavando com a bucha e sabão. E jogando água para descongelar. E puxando a água que ia, né? Pra não ir pra debaixo do sofá.
E depois que eu lavei ela, limpei também atrás dela, né? Como vocês viram. E afastei ela para poder limpar no canto dela. E agora já estou secando para poder começar a colocar as coisas de volta dentro da geladeira. E foi assim que ficou a geladeira. Ali tá umas asinhas de frango, ali tá o coentro e a cebolinha que eu boto para congelar, o frango. Tem umas tripas, também tem as frutas embaixo, mamão, uva, umas verduras. Aqui na porta da geladeira eu boto a maionese, o ketchup, a mostarda, essa potinho de requeijão, que são algumas coisas assim que eu preciso repor, mas eu só reponho, eu só jogo fora depois que eu reponho, entendeu? Tem um potinho também de suco que eu guardo lá. E depois coloquei uma cenoura pra porquinha e fui comer, gente. Eu já fui comer bem tarde, né? Mas o importante é que a gente tem que agradecer a Deus por ter dado um bom dia de trabalho pra gente e ter dado forças pra gente poder fazer as coisas bem feitas, né? E graças a Deus depois eu fui comer assistindo uns vídeos engraçados. E depois também eu fui coloquei um comer mais para outra pessoa também, que é outra pessoa da família, mas é de fora. E depois coloquei a comida para meus enteados também, a janta deles, que desse dia eles vieram. Aí eu coloquei o lanche deles, que eles não vieram lanchar de manhã, e a janta, né? E depois tomei meu remédio, lavei essa loucinha que já estava suja. Fui lavar depois que eu coloquei o feijão dentro da vasilha para eu poder guardar esse restinho que sobrou, né? Gente, aquele armário ali eu ganhei. Eu vou mostrar mais direitinho no próximo vídeo para vocês. É que esse vídeo aí eu já tô fazendo pra... de outras coisas, né? De lavar a geladeira e de limpar esse ventilador, que agora eu vou limpar para vocês. Gente, esse ventilador, ele tava super sujo mesmo. Eu não sei como é que eu aguentei ele por muito tempo desse jeito. Essa foi a primeira vez desse ano que eu lavei ele. Era já para me ter lavado ele antes. E fui inventar de lavar ventilador só agora. Nesse mês de julho. A vida é corrida, mas a gente tem que dar um jeito, né? Para poder não deixar ficar nesse estado. E fui lá, lavei bem direitinho para poder ficar semi-novo. E ficar com um vento mais forte, né? Vocês podem até pensar que eu queimei o ventilador, mas eu não queimei. Eu tava tipo passando a bucha molhada, entendeu? Molhada e depois com sabão. Aí eu passava e depois lavava a bucha, entendeu? Não era nada, muita quantidade de água. Era mais para tirar essa sujeira mesmo, mas não para queimar o ventilador, entendeu? E foi dessa forma que eu deixei o ventilador super limpo. Todo ano a gente tem que, pelo menos umas 4 vezes por ano, a gente tem que estar limpando esse ventilador. Porque senão, gente, a gente vai lá e pega uma resfriado por causa desses bichos. Ou pega um resfriado, ou pega... Não sei, eu acho que isso não é saudável. Respirar vento, um vento que tem muita poeira, né? Não é saudável. E foi bem... Tentei ser detalhista, mas mesmo assim não fica perfeito, né? Porque eu não consegui tirar essas partes aí, desmontar tudo. Eu só consegui tirar a parte da frente. Essas outras partes eu queria aprender a tirar, mas eu não sei por enquanto. E foi dessa forma mesmo que ficou.
Qualquer coisa aí, vocês vão me desculpando se o vídeo ficou longo. É porque hoje eu tive que editar, nesse dia eu tive que fazer muita coisa. E hoje eu também tô com um pouco de dor de cabeça editando esse vídeo. Mas se Deus quiser vai passar. O importante é que as coisas tá se resolvendo, né, gente? E é isso. Olha como ficou perfeito. Perfeito não, assim, ficou muito bom mesmo. Graças a Deus. Passei até um cotonete nele, nas partes que eu não tava alcançando com a bucha. Só para poder deixar cada vez mais limpo. Até por as partes que a gente não toca muito, mas mesmo assim ainda acumula uma poeirinha, né? Eu também passei um paninho com água sanitária, né? Esse pano ali. E depois um pano para secar também. Botei umas partes com água sanitária assim para tirar uma sujeira a mais, que às vezes até a bucha não alcança nenhum pano direito. Aí eu botei e ficou bem bacana, né, gente? E eu tô fazendo essas coisas tudo no mesmo dia. Graças a Deus. E deixei tudo bem limpinho pra poder a gente usar as coisas limpas. Depois tinha uma unha minha que tava quebrando. Resolvi arrancar no dente mesmo. Era pra me ter cortado minhas unhas. Mas elas fui cortar só depois, né? Nesse dia eu acabei quebrando ela. E sequei o ventilador bem secadinho, né? Passei também um pano assim naquela parte que a gente sobe para poder ele girar. E esse foi o resultado do ventilador, gente. Muito limpo mesmo, muito legal. Ventilador seminovo. Qualquer pessoa poderia desconfiar que ele era super novo, que ele era um ventilador comprado há pouco tempo. Mas esse ventilador a gente já tem, sabe quantos anos a gente já tem esse ventilador? Já tem 4 anos que a gente tem esse ventilador. Ou é 4 ou é 5, pra falar a verdade. E olha ele, praticamente semi-novo. Bem zelado, né, gente? Graças a Deus. E pra vocês dizerem que eu não tô enganando vocês dizendo que eu queimei o ventilador, mas eu não queimei não. Vou colocar ele aí na tomada e botar ele pra girar pra vocês verem. Olha ele aí, como está bom, tudo. E depois, gente, me deu vontade de comer de novo. E fui comer uma pipoca, um restinho que tinha ali. E também fui fazer uma papinha de mucilão para meu marido, para ele jantar. E depois é que eu fui fazer umas coisas que vocês vão até se surpreender, coisas que eu não tenho muito costume de fazer, mas eu tô começando a fazer também. Então depois aí vocês ficam aí até o final que vocês vão ver o que é. Então, gente, aí eu coloquei a janta do meu marido, olha. A janta dele foi uma papinha de mucilão. Porque, gente, é melhor para de noite uma coisa mais leve, né? Não precisa ser uma coisa tão forte. Mas antes, gente, antes de eu fazer uma coisa que vocês vão se surpreender, eu vou escovar meus dentes. Fazer uma higienização aí em mim mesma. E depois, gente, eu vesti minha calça de leg e vou começar a fazer exercício físico à noite. E é isso aí, gente. Vamos lá, dê forças a mim. Mandem, como é que se diz? Palavras gentis aí. Eu tava cansada. Minha mente não estava muito boa, mas mesmo assim eu fui. Eu não estava muito nos meus dias bons. Aqueles dias leves, mas os dias leves não são dias que a gente nos deixam fortes, né? Então, gente, coloquei um vídeo lá. Primeiramente foi um alongamento. Mostrei pra vocês o tamanho da minha barriga. Ele está diminuindo. Por quê? Porque está diminuindo? Porque além de eu estar tentando fazer esses exercícios aí, praticamente 6 dias na semana eu tô fazendo à noite.
E tô fazendo caminhada duas vezes por semana, junto com minha amiga, junto com duas amigas minhas. E isso aí parece que eu tô dando um piripaque, mas não, é um exercício pra você mexer os ombros, mexer a cabeça, entendeu? E girar mover o corpo, né? É esse tipo de exercício, alongamento no caso. Eu me esqueci o nome do homem, que é ele que tá fazendo esse tipo de exercício. E fui fazer tipo esse aí é parte de um exercício que faz tipo uma mesa, mas eu sou uma mesa torta. Eu não sou uma mesa reta. Aí, gente, e ficou dessa forma. Eu tô precisando fazer mais coisas assim pra melhorar, né, gente? Não tá fazendo fácil. Aí, gente, foi desse jeito. E essa forma aí que ficou meio estranho, mas e aí, gente, eu tô meio com sono aqui editando esse vídeo. Aí depois a gente vai lá e alonga o calcanhar. Essa aí é a parte de alongar o calcanhar. Aí como ficou legal. E a gente tem que ter força e postura. E depois, gente, o exercício de mexer, fazer tipo assim, uma rotação no seu pé. Parece que eu tô tendo um AVC, mas não é não. Aí depois eu fiquei mexendo assim, aí depois eu fui fazer um exercício de, como é que se diz? Para as pernas e glúteos, junto com um casal. Aí depois, esse aí é de tipo capoeira, esse aí é flexão de quadril e, como é que se diz? Esse aí é tipo uma cadeira, como se você estivesse sentado numa cadeira para ficar. Mas esses exercícios dói um pouco, viu? Dói, não é fácil não. Isso era, como é que se diz? Misturado. Fiz tudo misturado aí. Ai, Jesus. E tava dessa forma aí. E ao mesmo tempo eu tava de vez em quando olhando minha barriga pra ver se tem algum resultado. Mas não é assim. Não é assim, gente. Eu penso que vai ter um resultado tão rápido, mas não vai ter. E foi dessa forma que eu fiz os exercícios. E tem que beber água, senão vocês ficam com pedra no rim. E depois eu fui lá, fiz mais outro tipo de. Esse aí já foi outro vídeo. Esse aí eu me esqueci o nome. Esse aí é de tocar no calcanhar. Aí esse aí é aqueles da corridinha parada, sabe? E às vezes repete várias vezes. Esse aí como é que se diz? Abdominal. Abdominal não. Estrelinha, sei lá, me esqueci. Me esqueci o nome. Só sei que era um treino bem intenso. Foi 30 minutos de exercício. Não, 37 minutos de exercício que eu fiz. É porque eu acelerei muito para poder caber nesse vídeo aqui. Então, gente, vocês puderem, vocês que chegaram até o final aí, por favor, curta, se inscreva aí no canal. Eu tô tentando fazer uma vida saudável para mim, o máximo possível. E é isso, gente. Curta, se inscreva aí e até o próximo vídeo. O vídeo já tá acabando. E depois que eu fui fazer meus exercícios, gente, olha só que legal. A gente tem que ter força na peruca para poder, força mentalmente para poder começar a fazer esses exercícios e não desistir. Hoje mesmo eu não fiz ainda o meu exercício e vou já fazer. Tô editando esse vídeo antes de eu fazer meus exercícios e dormir. Porque eu tô cansada. Olha que legal. Pois eu até que não sou tão burra pra fazer as coisas não. Até que dá certo. Algumas coisas que eu faço até que dá certo. Então, gente, aí eu terminei. Fiquei exausta. E foi 12 horas da noite que eu terminei. Me vesti em minha roupa de dormir. E fui dormir.